Eu sou a Ana, tenho 33 anos. Moro em Brasília, sou mãe de 2 e durante muito tempo achei que minha maior luta tinha sido a gravidez de risco do meu segundo filho. Mas não. Minha maior luta foi provar que eu era mãe deles. Literalmente. Tudo começou em 2019, quando o pai das crianças, de quem eu já estava separada, entrou com uma ação para revisar a guarda. A relação entre a gente já estava difícil e ele começou a alegar umas coisas, que eu era instável, que não deixava ele ver os meninos, que eu escondia informação médica, esse tipo de coisa. A juíza mandou fazer um teste de DNA. Eu nem questionei. Eu lembro que o oficial de justiça me ligou no fim de uma quarta-feira. Disse que o laudo tinha saído. Falou assim, seco: o exame deu negativo. A senhora não é a mãe biológica das crianças. Eu sentei no chão. Foi como se tivesse faltado ar, mas sem desespero. Era outra coisa. Era como se eu tivesse me dissolvido ali. Não teve choro na hora. Só um silêncio muito alto. O tipo de silêncio que não se explica. No começo, eu achei que era erro do laboratório. Aquele tipo de coisa que depois vira meme, sabe? Mas quando pedi o relatório, estava tudo tecnicamente certo. Sangue coletado, EDTA usado, padrão STR analisado e não tinha compatibilidade. O meu sangue não batia com o das crianças. Nenhuma chance de maternidade, dizia o laudo. 0%. O pai deles usou isso para me atacar. Mandava mensagens dizendo que agora a máscara tinha caído, que eu estava escondendo alguma coisa há anos. Disse que ia pedir anulação do registro. Dizia: nem os filhos são seus. Chegou a postar indiretas na rede social, dizendo que o DNA desmascarou. Minha mãe foi quem mais sofreu. Ela acendia vela todo dia. Dizia que a ciência não ia desmentir o que o colo dela sentiu. A defensoria me orientou a pedir contraprova. Eu fui até o fim. O novo exame seria feito por um laboratório de referência, com cadeia de custódia, perícia acompanhada e amostras de tecidos diferentes. Sangue, saliva, cabelo com raiz, até um raspado de mucosa vaginal que exigiu termo de consentimento assinado. Eu assinei. Se pedissem uma costela, eu dava. O laudo ficou pronto 1 mês depois. E veio dividido. O sangue negava de novo. Mesmo os marcadores incompatíveis. Mais uma vez, eu não era mãe. Mas aí veio o segundo bloco. As células da mucosa bucal e vaginal mostravam perfis diferentes, compatíveis. E os fios de cabelo também. 3 tecidos diferentes, dizendo que eu era a mãe. O geneticista assinou o parecer com uma explicação técnica que me doeu mais do que qualquer julgamento. Quimerismo tetragamético. Ele disse que meu corpo era formado por 2 linhagens celulares. Em resumo, eu tinha mais de um DNA. O sangue era de uma linhagem, as mucosas de outra. E foi dessa segunda que vieram os meus filhos. Disseram que isso acontece quando 2 embriões, lá no comecinho da gestação, que deveriam ter se tornado gêmeos fraternos, se fundem em um só corpo. E esse corpo fui eu, uma fusão, um organismo com 2 DNAs. Um deles gerou meus filhos, o outro corre nas minhas veias. Quando eu li aquilo, eu chorei, mas não foi de alívio, foi de revolta por tudo que eu passei antes de poder mostrar aquele papel. Porque até a ciência estar do meu lado, eu era só uma mulher tentando convencer o mundo de algo que era óbvio, que os filhos eram meus. E ainda assim, no papel, não eram. Quando a gente entregou o laudo novo, a juíza pediu tempo para analisar. Foram 2 semanas de silêncio. Silêncio processual, jurídico, emocional. Eu evitava conversar sobre isso até com minha mãe. Não era só o medo de perder a guarda. Era o medo de perder o que me sustentava como mulher, como mãe, como pessoa. Porque se até o sangue diz que não é, quem você é então? A defensora pública que me acompanhava me ligou no fim de uma tarde na sexta-feira. A primeira coisa que ela disse foi: a decisão saiu, a senhora ganhou. Eu fechei os olhos. Demorei para responder. Ela continuou:
A juíza acatou o parecer técnico e anexou uma explicação didática sobre o quimerismo no processo. A maternidade está homologada, por completo. A juíza escreveu que, abre aspas, a identidade genética não é uma entidade única quando o corpo abriga mais de uma linhagem somática. Ela anexou os gráficos, os cromatogramas, os pareceres técnicos e até recomendou que o caso fosse citado em futuras formações jurídicas. Terminava dizendo que a maternidade não é um marcador simples e que a ciência, mesmo quando exata, exige contexto. Mas o ex, ele não recuou. Disse que isso era desculpa de laboratório, que foi comprado, que ninguém tem 2 DNAs. Disse até que eu podia ter feito fertilização escondida. Disse que eu mentia até para biologia. Nessa hora, eu entendi que o DNA dele não aceitava os filhos tanto quanto o meu sangue. A diferença é que o meu corpo resolveu isso por dentro. O dele, não. Teve uma noite, já com tudo resolvido, que minha mãe acendeu uma vela e disse que estava na hora de cumprir a promessa. Eu tinha esquecido disso, mas ela não. Ela falou, prometi levar essas crianças na basílica se a verdade aparecesse no papel. E apareceu. Fomos no domingo seguinte. Fomos de carro bem cedo, eu, minha mãe e os 2 meninos. Eles nem sabiam direito o motivo, só sabiam que a avó queria agradecer. Entramos na basílica em silêncio. A luz atravessava os vitrais como se dividisse o ar em faixas coloridas. Minha mãe ajoelhou. Eu fiquei de pé, parada, com os meninos do lado. E ali, naquele chão frio de pedra, eu entendi que a ciência me salvou, mas não sozinha. Porque a ciência precisa ser ouvida. E só foi ouvida porque teve gente disposta a escutar. Eu entreguei tudo. Meu sangue, minha saliva, minha pele, minha dignidade. Só não entreguei meus filhos. Porque deles eu nunca tive dúvida. Hoje está tudo resolvido no papel. Mas às vezes eu olho para os meus filhos dormindo e penso, quantas mulheres já passaram por isso e nem souberam? Quantas mães perderam a guarda, a honra ou a paz porque o teste foi certo, mas no tecido errado? O meu sangue negou meus filhos, mas a minha pele, a minha mucosa, a parte de mim que carrega o toque, o útero, a presença, essa parte gritou que eram meus, e foi ela que venceu. A verdade não estava no laudo, estava no corpo inteiro. No final, eu sou feita de 2 DNAs, mas os 2 amaram da mesma forma. Os 2 pariram, os 2 criaram, os 2 choraram, e os 2 são meus. Era sempre do mesmo jeito. 38 graus e meio. A febre subia devagar, junto com um silêncio estranho, como se o dia estivesse se afastando dela. Às vezes, ela parava no meio da cozinha, segurando um copo, olhando para o nada, como quem esqueceu o que ia fazer. Só que não era distração, era um sumiço. O ontem se apagava inteiro. A primeira vez foi num domingo. Eu lembro porque a gente tinha ido na casa da minha sogra no dia anterior. E ela tinha chorado vendo fotos antigas com a irmã. No domingo, quando acordou, perguntei se tinha dormido bem e ela respondeu: a gente foi na casa da minha mãe, achei que era brincadeira, depois pensei que fosse estresse. Ela é professora de ensino fundamental, dessas que leva o mundo nas costas. Mas o problema não era cansaço, era febre. Toda vez que ela ficava febril, o dia anterior desaparecia como se nunca tivesse existido. No começo, ninguém levou a sério. A médica do posto disse que podia ser infecção viral ou até emocional. Mas aí veio a segunda coisa estranha. Às vezes, ela travava do nada, com a mão meio rígida, o olho fixo, como se tivesse pausado por 3 segundos. Depois voltava e dizia que não lembrava. A gente achava que era desmaio, mas ela não caía. Na 3ª semana, ela não reconheceu um aluno no portão da escola. Depois, esqueceu que tinha feito café para mim. No dia seguinte, ficou sem saber o nome do bairro onde trabalhava havia mais de 10 anos. Foi aí que corremos para o hospital universitário.
Ela fez uma ressonância que mostrou uma alteração num pedaço do cérebro chamado hipocampo. Eu só fui entender a gravidade depois. O líquido da punção mostrou que tinha alguma inflamação e o eletroencefalograma apontou pequenas descargas elétricas na parte lateral do cérebro, principalmente quando ela dormia. O neurologista explicou olhando nos nossos olhos, com aquele tom de quem escolhe bem as palavras para não assustar. O sistema imunológico dela está atacando o próprio cérebro. Ela tinha uma coisa chamada encefalite límbica, provocada por um tipo raro de anticorpo. O corpo dela, sem motivo claro, estava brigando com a parte da mente que guarda as memórias recentes. Por isso a febre, as travadas, os lapsos. Era como se todo o ontem ficasse na beira de um precipício e bastasse um calorzinho a mais, ele caía no esquecimento. Começaram a medicá-la com corticoide direto na veia. Depois veio um tratamento com imunoglobulina, que parecia uma transfusão de paciência. E, por fim, um medicamento mais forte para desligar as defesas descontroladas do corpo. Durante esse tempo, eu fui anotando tudo. Horários, frases, pequenas perdas. Era como tentar registrar a história de alguém que a própria história estava apagando. Mas teve uma tarde que mudou tudo. Estava calor, ela estava com 38,5 de novo. Sentada na poltrona da sala, olhando para a varanda, ela virou para mim com um sorriso leve e disse: "Que horas o papai chega?" Minha garganta secou. O pai dela tinha morrido de infarto fazia 4 anos. Ela sabia até onde ele tinha sido enterrado. Mas ali, naquele momento, ela acreditava que ele ainda vinha do trabalho, como fazia quando ela era menina. Tentei desviar, mudar de assunto. Ela insistiu: "Você acha que ele vai querer jantar arroz ou macarrão?" 2 horas depois, a febre baixou. E quando ela sentou na cama, os olhos se encheram de lágrima. "Eu chamei meu pai, né?" Assenti e ela desabou. Chorou como se tivesse perdido ele de novo, como se fosse a primeira vez. E foi aí que eu entendi o que ela estava vivendo. Não era só esquecimento. Era um luto em repetição. Uma dor que se reiniciava toda vez que a febre subia e levava embora o ontem. O retorno dela ao trabalho virou um assunto que ninguém queria tocar. A escola ligava de tempos em tempos, perguntando como ela estava, se ia voltar no próximo semestre. Ela mesma dizia que se sentia pronta. Mas eu via quando ela lia a mesma notícia 2 vezes e fazia a mesma pergunta logo depois. O tratamento tinha funcionado, pelo menos o ataque autoimune tinha parado. As crises de travamento sumiram e a febre já não vinha com tanta frequência. Mas o estrago estava feito. O ontem dela era um lugar esburacado. Tinha dias bons, dias em que ela lembrava até o que tinha vestido. E tinha dias em que me olhava como se estivesse conhecendo um estranho educado. O médico explicou que o hipocampo dela tinha cicatrizes. E cicatrizes no cérebro não são como as da pele. Não doem, mas deixam lacunas. Algumas pontes ficam para sempre em ruínas. Ela pode viver bem, só não vai conseguir confiar no próprio passado recente. Vai ter que anotar, revisar, reforçar. Disseram que seria útil criar gatilhos sensoriais, cheiros, sons, músicas. Qualquer coisa que ajudasse a mente a reamarrar o que se perdeu. Foi aí que nasceu o caderno. Comprei um caderno grande, capa dura azul, e comecei a colar dentro dele pequenos pedaços da vida. Uma página por dia, uma foto da gente na varanda, um papelzinho com cheiro de lavanda que ela gostava, um bilhete do aluno dela com letra torta e coração no final, títulos de músicas que ela cantava lavando louça, fragmentos do que não devia sumir. E todo dia de manhã a gente lia juntos a página do dia anterior. No começo, ela ria, meio sem graça. Às vezes dizia: "Jura que eu falei isso ontem ou não lembro de ter cozinhado isso?" Mas aos poucos, os pedaços foram se ligando, como se o cérebro estivesse montando um quebra-cabeça de dentro para fora. Não era perfeito. Ainda havia falhas.
Mas ela começou a antecipar o que viria nas próximas páginas. E isso, disseram os médicos, era sinal de que a memória episódica estava se reorganizando. Só que o dilema ainda pairava sobre a gente como nuvem baixa. "Você acha que eu dou conta de voltar para a sala?" Ela perguntou uma noite, com os pés no meu colo e o caderno no colo dela. Eu não sabia o que dizer. Ela amava ser professora. Mais do que profissão, era identidade. Mas e se esquecesse o nome de um aluno? E se repetisse uma aula inteira sem perceber? E se os pais reclamassem? E se ela sofresse outro apagão diante de 20 crianças? O neurologista disse que não havia risco direto. A doença estava controlada. O problema era a confiabilidade da memória. Ele disse: "A questão agora é ética e emocional, não médica." Ela voltou. Meio turno, só de manhã. Deu aulas com um caderninho de apoio, usando o próprio caderno azul para revisar os dias. Os colegas ajudavam. Os alunos percebiam que ela estava diferente, mais pausada, mais atenta a si mesma, mas ninguém zombava. Teve uma tarde, 2 meses depois do retorno, em que ela chegou em casa e disse: "Hoje eu lembrei de tudo, sozinha." A gente não comemorou em voz alta, mas o silêncio do abraço disse mais. Na última página do caderno, ela colou uma fotografia nossa, tirada na frente do hospital, no primeiro dia do tratamento. Ela estava abatida e, mesmo assim, sorriu para a câmera. Escreveu embaixo: "Eu não lembro do que senti nesse dia, mas lembro que sobrevivi." Rodando a página no verso, tinha um recado para mim: "Obrigada por me lembrar quem eu sou quando eu esqueço." E até hoje eu me pego pensando: se o que somos depende da nossa memória, o que acontece quando o hipocampo inflama e rearranja nossa história? Será que continuamos sendo os mesmos? Ou será que a gente vira outra pessoa toda vez que o ontem some? Eu já operei dezenas de tumores cerebrais, homens, mulheres, jovens, idosos. Mas em 2005, no Hospital das Clínicas de Porto Alegre, um único caso me deixou paralisado. Não pelas complicações cirúrgicas, nem pelo diagnóstico em si, mas pelo que desapareceu depois que eu costurei o couro cabeludo de volta. O paciente tinha 51 anos, era bancário aposentado e catequista de uma paróquia. Temente a Deus, como se dizia antigamente. Veio encaminhado após uma crise convulsiva e a ressonância apontava um tumor no lobo temporal esquerdo, área ligada à linguagem e memória semântica. A cirurgia era delicada, mas tecnicamente viável. Foram 6 horas dentro da sala, mapeando centímetro por centímetro, com cuidado, para não comprometer as funções essenciais. Conseguimos remover quase tudo. A recuperação foi lenta, mas boa. Em poucos dias, ele já reconhecia familiares, contava histórias da infância, comentava futebol. A gente chamaria isso de recuperação funcional completa, até a esposa dele me pedir para conversar em particular. Ela se aproximou com um papel na mão. Nele havia palavras soltas que ela havia testado com ele. Coisas como presidente, escada, anjo, matemáticas e padeiro. Todas funcionavam, mas ao chegar naquela palavra específica, Deus, ele travava. Dizia aquilo lá, ou ficava em silêncio. Se lia em voz alta, pulava a palavra como se não a enxergasse. Se ouvia alguém dizendo, parecia não registrar. Na primeira vez que vi com meus próprios olhos, num exercício de leitura simples, ele leu perfeitamente a frase: "Minha fé me sustenta todos os dias." Mas ao tentar ler, "Deus está comigo." Ele engasgou no vazio e disse, sem perceber o peso, "Aquilo lá está comigo." Era como se a palavra tivesse sido apagada com bisturi. No consultório, chamei uma colega neuropsicóloga. Fizemos uma série de avaliações. A conclusão técnica foi uma possível afasia semântica seletiva,
um tipo raro de distúrbio onde apenas palavras de um campo muito específico perdem o significado. Nesse caso, o campo espiritual. Mas o que me desmontou de verdade foi a reação da filha dele. Ela olhou para mim com os olhos marejados e perguntou: "Doutor, o senhor cortou a fé do meu pai?" Ali, eu parei de responder como médico. Eu tentei explicar, juro que tentei. Disse que o cérebro é uma máquina complexa, com áreas que processam ideias abstratas, imagens, palavras, que às vezes uma lesão ou cirurgia pode desconectar caminhos muito específicos, que isso não significava que a fé tinha sumido, só que talvez a forma de expressá-la tivesse mudado, mas aquilo não era o que a família queria ouvir. Na cabeça deles, o pai não era mais o mesmo. Ele ainda ria, ainda fazia piadas, ainda contava as mesmas histórias da juventude. Mas quando chegava o domingo, ele não ia mais à igreja. Dizia que não via mais sentido. E quando perguntavam se ele acreditava em Deus, ele dizia: "Não sei quem é esse." A esposa dizia que ele parecia inteiro, mas com uma peça importante fora do lugar. Como um rádio que toca todas as estações, menos aquela que ela gostava. Eu voltei à ressonância dezenas de vezes. Analisei cada milímetro do pós-operatório. Procurei edema, sangramento oculto, hipóteses farmacológicas, efeito de corticoide. Não achei nada. Nenhuma explicação anatômica clara. Nenhuma razão objetiva para aquela palavra ter sumido. Na última consulta, o paciente me contou com a maior serenidade: "A vida ficou mais simples agora. Eu não fico mais tentando entender o que aquilo lá quer de mim." Era como se tivesse aceitado a perda sem saber que tinha perdido algo. Eu fiquei ali olhando para ele, tentando decidir se ele estava curado ou vazio. Meses depois, numa palestra médica, mostrei o caso como um exemplo de afasia semântica rara. Alguém da plateia riu e disse: "Isso prova que até a fé mora no lobo temporal." Eu sorri, mas por dentro não achei graça. Porque se a fé pode ser apagada com um bisturi, o que mais em nós pode desaparecer com um corte de 3 centímetros? Ou pior, o que nos resta quando desaparece aquilo que nem a ciência sabe nomear? Às vezes, não é o que o cérebro perde que assusta, é o que ele leva junto e que talvez não volte mais. E se tudo o que acreditamos puder ser esquecido com um corte microscópico? Não sei dizer quantas cirurgias eu já assisti na vida. Depois de um tempo, os procedimentos viram quase uma coreografia. Entradas, comandos, reações. Tudo acontece no tempo certo, com as pessoas certas, na ordem certa. Só que naquela manhã de dezembro, 2001, no Hospital da Restauração em Recife, nada correu dentro da coreografia. Era para ser uma cesariana como tantas outras. Uma gestante de 32 anos, com quadro de pré-eclâmpsia severa, transferida às pressas da emergência obstétrica para a sala operatória. Chegou com pressão altíssima, inchada e com dor intensa. O bebê ainda tinha batimentos, mas a equipe sabia que não havia tempo a perder. Lembro que os primeiros minutos foram corridos, mas sob controle. Monitoramento, anestesia, campo cirúrgico. A obstetra começou a incisão e o ambiente ainda tinha aquele tom de tensão habitual. Mas em poucos minutos tudo virou. A paciente começou a sangrar mais do que o esperado, muito mais. A cada aspiração, mais sangue. O cirurgião fez o corte transversal no útero e retirou o bebê, mas não houve choro, nem movimento. O anestesista, com a voz firme e baixa, pediu: "Vamos acelerar, está em queda." A hemorragia se instalou de forma agressiva. Aquilo já não era uma cesariana, era um resgate. E a gente sabia que a mãe estava escapando da gente. A pressão caiu a quase zero. O monitor cardíaco começou a mostrar o que ninguém queria ver. Ritmo errático, depois só fibrilação. Começaram as manobras. Primeira tentativa, nada.
Segunda tentativa, nenhuma resposta. O bebê, ainda desacordado, tinha sido levado à pediatria para reanimação. A mãe agora era um corpo em colapso sobre a mesa. O anestesista olhou para o relógio, depois olhou para o cirurgião e disse em voz baixa: mais uma tentativa. A terceira, nada. O som da máquina já indicava: linha. Foi nesse momento que eu vi, e nunca mais esqueci, o anestesista começar a desligar os equipamentos, um por um. Primeiro, o fluxo de anestésico. Depois, os parâmetros de saturação. Em seguida, o ventilador. Parecia que a vida tinha mesmo acabado ali. Foi aí que aconteceu. No exato momento em que o anestesista se inclinava para checar a última leitura no monitor, a gente ouviu um som agudo, cortante, vivo. Era o choro, não de dor, não de rotina. Era um choro alto, vibrante, de peito cheio. Veio do canto da sala, onde o bebê havia sido deixado. Um grito que atravessou a sala como se cortasse a tensão no meio. Na mesma hora, a obstetra, que já estava olhando para o chão como quem se desculpa, levantou os olhos com força. O anestesista congelou. O residente deixou cair o cabo da pinça. Todo mundo parou. E o silêncio do centro cirúrgico foi rompido só pelo som daquele bebê. Mas foi o que aconteceu 2 segundos depois que ninguém conseguiu explicar. O monitor cardíaco da mãe, que já estava praticamente desligado, emitiu um bip, depois outro, depois mais um. O traçado, antes uma linha reta, começou a desenhar picos, irregulares, mas vivos. A circulação voltou, a pressão subiu e o ritmo cardíaco retomou devagar, como se o corpo estivesse voltando do fundo de algum lugar que ninguém alcança. A obstetra retomou a compressão do útero. O anestesista reabriu o fluxo de ventilação. E por mais inacreditável que pareça, a paciente voltou. Lenta, sem resposta motora no início, mas com sinais vitais compatíveis com alguém vivo. Ela sobreviveu. O bebê também. Os dois passaram dias na UTI, mas foram melhorando. Foram para o quarto juntos. Tiveram alta no mesmo dia, sem sequelas. Dias depois, a equipe se reuniu informalmente para revisar o caso. Alguns chegaram a sugerir que talvez a terceira tentativa de ressuscitação tenha tido efeito tardio. Outros falaram em estímulo neurológico inesperado. Mas no fundo, ninguém sustentava a explicação com convicção. O choro do bebê não era só um som. Era uma interrupção num protocolo de morte. Um ruído no meio do desligamento. E o momento em que esse som aconteceu foi milimetricamente o mesmo momento em que a mãe voltou. Não houve corte técnico no tempo. Foi junto, simultâneo. A medicina tem explicações para quase tudo. Mas às vezes, a gente vive momentos que desafiam qualquer lógica, qualquer protocolo, qualquer registro em prontuário. Na ficha, ela entrou como paciente em parada revertida, após manobras de reanimação. Mas para quem estava lá, o que aconteceu não cabia em nenhum campo do formulário. Eu continuo trabalhando com obstetrícia. Já estive em centros com muito mais estrutura do que o de 2001. Já vi avanços que beiram a ficção científica. Mas nunca mais presenciei nada parecido. E nunca mais ouvi um choro de recém-nascido da mesma maneira. E você? Acha que foi só coincidência ou tem coisas que nem a medicina consegue explicar? Comenta aqui embaixo o que você sentiu ouvindo esse relato e se já viveu ou presenciou algo parecido. O espaço é seu. Aqui no Diário de Terror, a gente acredita que o silêncio também tem história e às vezes é um simples som que muda tudo. Meu nome é Daniel. Tenho 42 anos, moro no interior do Paraná e trabalho como técnico em informática numa escola estadual. Até os 36, minha vida era comum, se é que dá para chamar de comum o que acontece com qualquer um.
Meu pai era caminhoneiro aposentado, minha mãe costureira. A gente nunca foi muito de drama, mas tudo mudou numa noite de dezembro de 2016, quando meu pai virou para minha mãe e disse que não conseguia mais dormir. Parecia algo bobo. Insônia, cansaço, calor, pensamento acelerado. Quem nunca? Só que naquela madrugada ele ficou sentado na varanda com os olhos abertos até o dia clarear. E depois na outra. E depois na outra. Com uma semana sem dormir direito, ele começou a tremer as mãos. Com 2, passou a suar muito à noite. Com 3, já tropeçava nos próprios pés, como se o chão tivesse mudado de lugar. A gente pensou em tudo. Estresse, idade, pressão, até ataque espiritual. Mas o que ele dizia, isso não saía da minha cabeça. É como se meu corpo tivesse esquecido o caminho. Eu deito, fecho o olho, mas não chego em lugar nenhum. Levamos no posto, depois no hospital da cidade, e ninguém sabia o que era. Até que uma médica pediu uma polissonografia, aquele exame em que a pessoa dorme cheia de fios na cabeça, monitorando o sono. Meu pai foi para a capital fazer, e o resultado veio com um nome que a gente nunca tinha ouvido na vida: ausência de sono de ondas lentas. Ou seja, ele não estava apenas dormindo mal, ele não estava dormindo de verdade. Mais exames, mais internações. Um PET-CT apontou um troço chamado hipometabolismo talâmico. Algo no tálamo dele não funcionava como deveria. Foi então que levantaram a hipótese: mutação genética. Fizeram o exame de sangue. O resultado veio algumas semanas depois. A médica foi direta: insônia familiar fatal. Ela explicou que era uma doença extremamente rara, hereditária, degenerativa, sem cura e que matava em poucos meses. A pessoa vai perdendo a capacidade de dormir até que o corpo colapsa. Foi nessa hora que o chão caiu, porque não era só sobre meu pai, era sobre mim também. Eu nunca tinha ouvido falar dessa doença. E de repente, ela estava no centro da nossa família, na nossa rotina, no nosso quarto, na nossa cama. Era um tipo de sentença, mas com o verbo no gerúndio. Ela não matava, ela ia matando. Tentaram de tudo: clonazepam, melatonina, um sedativo chamado dexmedetomidina. O máximo que conseguiam era fazer ele cochilar alguns minutos, mas nunca chegar no que chamavam de sono verdadeiro. Era como se o cérebro não entrasse mais na fase onde o corpo descansa de fato. Meu pai começou a ter alucinações rápidas, via vultos na beira da cama, ouvia barulhos no quarto. Às vezes falava frases desconexas, como se estivesse num sonho acordado. Só que ele nunca dormia. E minha mãe começou a escrever num caderno de orações. Era um diário. Ela registrava a hora de cada reza. Pedia 1 minuto de sono, depois 5, depois 10. Cada página era marcada com uma prece e uma contagem de tempo, como se estivesse negociando com Deus. Numa madrugada de abril de 2017, o monitor apitou. Polissonografia indicou 8 minutos de sono REM. 8 minutos de um sono real. Ela chorou. Eu também. O médico nos abraçou. A gente comemorou como se fosse um parto, como se a gente tivesse ganhado um filho e não 8 minutos. Mas a doença não parou ali. Depois daqueles 8 minutos, meu pai nunca mais dormiu de verdade. O corpo foi se apagando aos poucos. A pressão já não regulava, a febre ia e voltava sem explicação, e o peso dele caiu como se estivesse sendo drenado por dentro. Às vezes ele tremia, às vezes ficava rígido, às vezes chorava e nem sabia por quê. A médica disse que, no estágio avançado, a IFFF fazia isso mesmo, que era como se o cérebro estivesse acordado demais para sonhar e fraco demais para comandar o resto. A pior parte era o olhar dele, sempre aberto, sempre acordado. Até quando parecia dormir, ele estava ali, presente, mas sem estar. Minha mãe não parava com as orações. Ela dizia que Deus podia não curar, mas podia aliviar.
E quando já não havia mais o que fazer, ela parou de pedir cura e começou a pedir uma coisa só: que ele fosse em paz. Que ao menos na última noite o corpo dele lembrasse do caminho. Mas não lembrou. Meu pai morreu numa manhã fria de julho, com os olhos entreabertos e o monitor cardíaco tocando igual a um alarme distante. Ele não gritou, não se debateu, não chamou. Só não voltou mais. Foi embora assim, do mesmo jeito que viveu nos últimos meses. Acordado. O velório foi simples. Família pequena, cidade do interior. Algumas pessoas perguntaram se foi câncer, se foi Alzheimer. Eu só disse que foi uma coisa rara. Ninguém entenderia. Depois do enterro, a médica me chamou. Disse que, por ser uma mutação dominante, eu teria 50% de chance de carregar o mesmo gene. Perguntou se eu queria fazer o teste. Fiz. Assinei os papéis, tirei sangue, esperei semanas. No dia em que o resultado ficou pronto, a enfermeira me entregou o envelope lacrado e perguntou se eu queria abrir ali mesmo. Eu disse que não. Guardei o envelope na segunda gaveta do meu guarda-roupa. Lacrado. Intacto. Já se passaram 6 anos. De vez em quando, eu penso nele, no que está escrito lá dentro, no que pode estar. Às vezes acordo de madrugada e fico sentado na beira da cama só para sentir se estou mesmo com sono. Só para saber se estou cansado o suficiente para dormir. E por enquanto, estou. Mas o medo é o mesmo desde o dia em que meu pai parou de dormir. E se um dia eu deitar e nunca mais conseguir descansar? É difícil explicar o que é viver com uma dúvida que dorme com você. Porque ela está lá quando você acorda e também quando você se deita. E mesmo se for mentira, o que fazer com o silêncio do talvez? Minha mãe ainda reza. Agora, pelas minhas noites, pelos meus sonhos. Ela anota no mesmo caderninho de antes, mas as orações são curtas, como se tivesse aprendido a pedir menos. E eu sigo aqui, com o envelope fechado. Porque existe um tipo de coragem que não mora na verdade, mas na ignorância voluntária. E tem gente que prefere morrer sem saber. Mas você abriria o envelope? Tem gente que vê antes. Eu sinto antes. Não sei quando começou, mas sei quando percebi que não era comum. Era plantão noturno, paciente novo, tinha acabado de dar entrada. Homem na faixa dos 50, ofegante, suando frio, pele com aquele tom esverdeado que só aparece quando o corpo está reclamando com tudo. Só que não foi o rosto dele que me chamou a atenção. Foi o cheiro. Não era suor, não era perfume, não era remédio. Era uma coisa que grudava no ar, doce, mas azedo. Quase como quando um pote de leite condensado é esquecido aberto na geladeira por dias. Um cheiro que me empurrou. Cheguei mais perto. O hálito dele carregava esse azedo estranho. Aquilo me apertou o peito. Pedi glicemia na hora. O técnico olhou para mim com uma cara que eu já conhecia. Mas ele não é diabético. Respondi só com o olhar. Em seguida, gasometria. Quando os resultados chegaram, o médico chamou todo mundo na salinha. Cetoacidose diabética. Quadro grave. O pH do sangue já tinha despencado. Acetonemia lá em cima. Entrou insulina, hidratação, monitoramento. 40 minutos depois ele começou a estabilizar. E no fim do plantão, o médico virou para mim e disse: se não fosse você ter notado aquele cheiro, ele tinha entrado em coma. Aquela noite foi o início do que virou um padrão. Eu comecei a anotar. Noites seguintes, sempre que algo me incomodava pelo cheiro, eu anotava. Não para me gabar. Eu anotava porque sentia medo. E se fosse só impressão minha? E se um dia eu achasse que era algo e errasse feio? A segunda vez foi com um senhor, bem calmo, monitorado por outros motivos. Nada urgente. Só que eu percebi um cheiro que me lembrava coisa velha, mas não mofada. Era algo mais oleoso,
como couro guardado. O odor vinha do couro cabeludo dele. A cabeça dele tinha um cheiro específico, diferente. Fiquei encucada. Anotei no prontuário: odor musgoso persistente no couro cabeludo. Solicitar avaliação neurológica ambulatorial. E me senti idiota. Meses depois, a filha dele voltou ao hospital. Eu estava na recepção trocando de turno. Ela me reconheceu, me agradeceu chorando. O pai foi diagnosticado com Parkinson precoce. O neurologista confirmou que existe uma assinatura olfativa em alguns casos. Ela disse que leu isso num artigo e lembrou de mim. Na terceira vez, eu quase vomitei. Era um paciente com uma escara profunda, já em tratamento. Mas quando fui fazer o curativo, um cheiro invadiu meu nariz. Não era podre, era enjoativo. Como uva passada, meio vinagre, meio doce demais. Chamei o infecto. Resultado: Pseudomonas. A cultura confirmou o que meu nariz já tinha dito. A partir dali, meus colegas pararam de rir. Hoje, antes de cada plantão, eu acendo um incenso em casa. Não é ritual bonito, é defesa. Eu peço para não errar. Peço para que o nariz não me traia. Porque uma coisa é fato: alguns cheiros não são de perfume. São de processo. Nem sempre foi fácil. Teve um tempo em que minha sensibilidade virou piada. Um residente novo me ouviu comentando sobre o cheiro de um paciente e soltou: daqui a pouco a Soraya vai querer receitar antibiótico pelo faro. Alguns riram, outros não disseram nada. Mas eu vi nos olhos deles dúvida. A chefia ficou sabendo. Fui chamada para uma conversa. Não foi exatamente uma bronca, mas também não foi acolhimento. Me perguntaram se eu tinha alguma formação paralela, se era aromaterapeuta, se fazia uso de substâncias. Eu respondi com calma, olhando no olho: eu sou enfermeira, só isso, e eu presto atenção. Levei comigo um caderno. Nele, anotações detalhadas de cada caso em que o cheiro indicou alguma coisa antes dos exames. Levei também os prontuários correspondentes, datas, resultados, laudos. Ficaram em silêncio um bom tempo. Depois dessa reunião, começaram os testes internos. O pessoal do laboratório isolou compostos voláteis comuns em alguns quadros clínicos. O controle de infecção ajudou a catalogar variações olfativas de culturas. E, no final daquele semestre, nasceu um protocolo piloto, um checklist olfativo. Não era diagnóstico, era gatilho. Se alguém relatasse um odor específico, adocicado no hálito, oleoso no couro cabeludo, azedo em secreção, o sistema sinalizava a necessidade de exames adicionais. Simples assim. Não é milagre, é atenção. E atenção também pesa. Já teve noite em que eu entrei num leito e senti o cheiro da falência antes do monitor apitar. E quando você sente, você não esquece. Não dá para dessentir. Por isso eu rezo. Toda noite, antes de sair de casa, eu acendo meu incenso de lavanda, fecho os olhos e peço para não confundir sinais. Peço para não me deixar levar pela ansiedade. Peço para não carregar culpa se o cheiro vier e mesmo assim o paciente não ficar. É uma sensação solitária, porque não dá para dividir o que só você sente. Dá para descrever, mas não dá para provar. Mesmo assim, algo mudou. A equipe começou a me ouvir mais. Médicos perguntam se notei algo diferente. Técnicos me chamam para dar uma olhada quando estão em dúvida. No ano passado, fizemos um treinamento com toda a equipe. Amostras simuladas de odores clínicos. Todo mundo de olhos vendados. Era para reforçar que o corpo fala de muitos jeitos. Nem sempre pela fala, nem sempre pelos sinais vitais. Às vezes, o corpo cheira. E a gente que não aprendeu a ouvir esse tipo de linguagem. Hoje, quando recebo uma família agradecendo porque o pai ou a mãe foi salvo a tempo, eu não conto essa parte. Eles acham que foi a equipe, os exames, o protocolo. E foi mesmo. Mas no fundo, eu sempre fico com uma dúvida quieta. Quantos diagnósticos se perderam porque ninguém sentiu o que o corpo já exalava?
A primeira vez que alguém disse que eu era abençoada, eu estava com a perna quebrada. Tinha 7 anos. Lembro direitinho porque era a época de São João. E eu tinha caído da mureta da escola enquanto pulava corda. Caí feio, dobrei a perna do lado errado e continuei brincando. Só percebi que tinha algo estranho quando a professora me olhou e gritou. Meu joelho parecia deslocado. A escola parou e eu ali, sorrindo, suada de tanto correr. Meu pai chegou correndo, achando que era brincadeira. Me colocou no colo, tremendo. E eu só me preocupava se ainda ia ganhar o saquinho com doce de amendoim. No hospital, o médico olhou para mim com cara de filme de mistério. Ela não chorou? Meu pai negou com a cabeça. A enfermeira tirou os chinelos dos meus pés e viu que eu estava com bolhas, daquelas que estouram embaixo do dedo. Isso aqui é queimadura de 2º grau. Como foi que ela andou com isso assim? Ali começou o quebra-cabeça. Desde pequena eu vivia com um ralado no joelho, machucado no braço, unha encravada que infeccionava, ferida que demorava para sarar. E tudo sem um pio. Não era braveza, não. Era ausência mesmo. A rua reclamava mais que eu. Minha mãe dizia que eu era resistente. Minha avó achava que era livramento. Meu pai começou a ficar com medo porque teve a mordida. Uma noite, ele me viu dormindo com a boca toda suja de sangue. Achei que era o nariz, mas era a boca. Eu estava mordendo a própria língua dormindo. Tinha arrancado um pedaço e não senti nada. Vieram os exames, as viagens, os nomes estranhos. Eles disseram que era uma coisa no canal de sódio do meu corpo. Foi o jeito mais fácil que encontrei para entender. O médico explicou que existia um gene com um nome esquisito que fazia a gente sentir dor. E o meu tinha um defeito. Ele não ativava o alarme, mas o pior não era isso. O pior era que eu também não sentia febre. Eu podia estar com infecção no osso, podia estar com úlcera no pé, podia estar com o dente apodrecendo e nada me avisava. Nada me fazia parar. Fizeram uma cirurgia no meu pé quando eu tinha 10 anos. Uma infecção que quase me fez perder o dedão. E tudo porque eu insisti em usar um tênis apertado demais, só porque era novo e bonito. Eu achei que a bolha ia sarar. A bolha virou uma ferida. A ferida virou uma ferida funda. A ferida funda virou bicho. A primeira vez que minha mãe desmaiou foi quando viu minha sola preta. E eu lá dizendo que estava tudo bem. Foi aí que tudo virou rotina. Cronômetro para lembrar de olhar o corpo. Termômetro de superfície na cozinha, colado na parede. Uma lista com todos os pontos que eu precisava checar. Cotovelo, joelho, calcanhar, boca, nariz, olhos. A cozinha virou campo minado. Fogão? Nunca sozinha. Água quente? Só na tigela plástica com tempo contado. Dormir? Só depois de passar pomada no canto da boca para evitar mordida. E contá-la no punho, porque uma vez fraturei de leve e passei 3 dias achando que era só dormência. A escola nem se fala. Criança não entende o que é isso. Achavam que eu mentia, que queria chamar atenção, que era corajosa demais. Um dia bati o queixo na quina da escada e continuei a apresentação de teatro. O sangue escorreu pelo vestido. A professora chorou, achando que eu estava em choque. Eu nem sabia o que era choque. Meu apelido virou Robo Girl. Riam, eu ria junto, mas no fundo tinha medo. Tinha medo de dormir e me machucar, medo de esquecer de olhar os pés, medo de me perder num corpo que não avisa nada, medo de morrer de uma coisa simples, só porque meu cérebro não percebeu. Foi nessa fase que minha avó começou a me levar para benzer. Toda terça, ela me pegava pela mão e me levava até uma senhora que morava nos fundos da vila. Tinha ramos de arruda, vela branca e um copo com água e carvão. Ela passava os dedos nas minhas pernas, fazia sinais, sussurrava coisas. Dizia que ia acordar a dor que Deus tinha esquecido em mim. Eu não acreditava, mas aquilo me acalmava. Não porque eu achava que ia doer, mas porque era um momento que alguém tocava em mim com cuidado, sem medo de me quebrar. E quando a oração acabava,
A minha avó apertava as talas, ajeitava as fitas, passava a mão no meu cabelo e dizia: Deus te protege, mas a gente tem que proteger também. Aquela foi a primeira vez que eu entendi que fé e prevenção podiam andar juntas. Na parte 2, conto como decidi estudar enfermagem e como aprendi a sentir perigo de outro jeito. Quando eu terminei o ensino médio, meu pai perguntou o que eu queria fazer da vida. A gente estava na cozinha, ele cortando cenoura e eu com um cronômetro na mão, esperando dar o tempo de trocar a atadura do meu pé esquerdo. Falei de um jeito meio automático: acho que quero enfermagem. Ele largou a faca. Para cuidar de gente? Balancei a cabeça. Para cuidar de mim primeiro. Não era discurso bonito, era sobrevivência. A gente já tinha passado por susto demais. Infecção óssea que só apareceu porque minha perna começou a ficar vermelha. Queratite nos olhos por não piscar o suficiente. Uma vez tive febre de quase 40 e descobri que era uma bactéria no ouvido. E eu nem sabia que estava doente. Senti só um calor vago atrás da nuca. Nada além disso. Eu não queria virar enfermeira para salvar o mundo. Eu queria entender o que significava inflamar, aprender a ver o que o corpo esconde de mim. Na aula de sinais clínicos, quando explicaram rubor, calor, edema e perda de função, eu entendi. Aquilo era minha linguagem. Era o que sobrou para mim. Enquanto os colegas associavam dor com inflamação, eu gravava os outros sinais, como se fossem senha de cofre. Meu corpo não doía. Então eu precisava caçar outros alarmes. Aprendi a reconhecer pequenos inchaços pelo toque, a medir temperatura cutânea com o dorso da mão, a olhar para a coloração da pele, a textura, o cheiro. Tudo virou pista. Fui ficando boa nisso. Teve uma colega minha, Ana Clara, que se queimou com água quente durante um estágio. Na hora ela gritou e largou tudo. Eu corri, não porque ouvi o grito, mas porque vi o vapor. E quando cheguei perto, soube a gravidade pelo cheiro de pele queimada. Ela tremia. Eu tremia também, mas por outro motivo. Porque por um segundo eu quis saber como era aquilo. Aquela dor imediata, aquela certeza de que algo errado aconteceu. Nunca vou saber, mas também aprendi que nem tudo que se sente é dor. Às vezes é angústia, às vezes é peso, às vezes é um silêncio tão grande que a gente aprende a medir o vazio. Na formatura do curso técnico, fui chamada no microfone para dar um depoimento. Tremi de nervoso, mas fui. Disse assim: tem gente que acha que não sentir dor é bênção. Eu achava também. Hoje eu entendo que dor é aviso, e quem não tem aviso precisa aprender a ouvir o mundo de outro jeito. Eu me formei porque precisava sobreviver, e agora posso ajudar outros a não se perderem nos próprios corpos. A dor, quando vem, fala. E quando não vem, o silêncio pode matar. Teve gente que chorou, eu não. Mas não foi por falta de emoção. É que às vezes eu travo, sinto tudo no coração, mas o rosto fica do mesmo jeito. É como se o corpo segurasse até o que não precisa. A vida depois disso continuou difícil. Ainda me machuco, ainda preciso de checklists, ainda uso o termômetro na cozinha. Mas agora entendo melhor o que cada coisa quer dizer. Outro dia, minha avó me chamou de novo para benzer. Tinha tempo que a gente não fazia isso. Eu fui. Ela estava mais velha, a mão um pouco trêmula, mas o gesto era o mesmo. Fez os sinais, soprou baixinho, passou o ramo de arruda nas minhas pernas. No final, me olhou e disse: você ainda não sente, né? Respondi: sinto, vó, só que de outro jeito. Ela sorriu. Então Deus te curou. Eu não quis desfazer, porque no fundo, talvez ela esteja certa. Aprendi a sentir com o olhar, com a mão, com a memória. Aprendi que um cheiro estranho pode significar infecção, que um cansaço incomum pode ser sinal de inflamação interna, que um calafrio, mesmo sem febre, é bom ficar de olho. Aprendi a pedir ajuda, a aceitar que meu corpo não é confiável, mas eu posso ser. E isso é força, eu acho.
Talvez não sentir dor não seja um dom nem um castigo. Seja só uma forma diferente de estar no mundo. Uma forma mais solitária, mais perigosa, mais silenciosa. Mas ainda assim, viva. Hoje, quando alguém me diz que sorte a sua em não sentir dor, eu só sorrio de canto e deixo no ar. Porque o que eles não sabem é que viver sem dor também é viver com medo. E às vezes, o que protege a gente é justamente o que machuca.